Por todo o mundo se ouve falar no desastre de Chernobyl ao norte do Oblast de Kiev, na Ucrânia. Uma das piores, se não a pior catástrofe já causada por um acidente nuclear, que destruiu uma vasta extensão de terras, incluindo animais e pessoas. Esse desastre é bem conhecido, mas você sabia que no Brasil já houve um acidente nuclear onde centenas de pessoas foram contaminadas? Esse episódio é conhecido como acidente do Césio 137, que aconteceu em Goiânia no dia 13 de setembro de 1987, curiosamente mais de um ano após o acidente em Chernobyl. Tudo aconteceu quando dois catadores de materiais recicláveis retiraram uma pequena peça de uma máquina de radiologia em uma clínica abandonada no centro da capital de Goiás, Goiânia. Após conseguirem remover a peça, os dois jovens a venderam para Devair Ferreira, dono de um ferro velho na época, que terminou de desmontar a peça, fazendo com que o Césio 137 se espalhasse. A princípio, ninguém percebeu, mas por conta dos vários casos de pessoas passando mal e os sintomas que indicavam contaminação, o físico Walter Mendes então começou a investigar, descobrindo assim o foco e as pessoas que foram contaminadas. Naquele momento, houve uma grande mobilização e as autoridades responsáveis foram acionadas. Começou uma corrida contra o tempo e a primeira vítima com morte foi a Leide das Neves, de apenas 6 anos, filha de Ivo Alves Ferreira, dono do ferro velho. Nomes como os físicos Flammarion Goulart e Rosenthal estavam presentes e se mobilizaram para ajudar naquele momento tenso. O que mais complicou naquele momento foi a desinformação das pessoas, que após abrirem o cilindro com césio, começaram a se admirar com o material que brilhava no escuro. Logo, fizeram filas para ver o material. Afinal, nunca se viu um material com tal capacidade de brilhar até mesmo no escuro. Desse modo, dezenas de pessoas tiveram contato direto com material altamente radioativo. Conta-se que muitas delas até passaram o material no corpo. Outro fato que, se não fosse impedido de acontecer, que iria agravar ainda mais a situação, foi que o bombeiro que estava no local tentou descartar o cilindro no rio. Por sorte, o Walter Mendes não permitiu. Imagino que poderia ter acontecido. Melhor nem imaginar. Na época, a CNEN, Comissão Brasileira de Energia Nuclear, foi acionada, que iniciou um processo para conter todos os danos. Com um trabalho árduo por toda a capital, identificando locais que foram contaminados foi um método, que o local mais afetado foi o centro das cidades, onde nas proximidades se encontrava o lixão. A exposição à radiação permaneceu por mais de 15 dias, e em uma tragédia como essa, o tempo conta bastante. Quanto mais se demora, mais estrago era causado. Aos poucos, os locais foram descontaminados. E locais como, por exemplo, as casas de Devair Ferreira, dono do ferro velho, e Wagner Mota Pereira, um dos homens que encontrou o cilindro, foram demolidas por conta do alto índice de radioatividade. Estima-se que mais de 6.000 toneladas de material contaminado foram recolhidos pela capital. O alvoroço tomou conta do estado e por todo canto as pessoas sentiam medo. Muitas ficavam com receio até de ir à capital ou receber em suas casas pessoas que moravam próximos aos locais contaminados. Por conta desse acidente, 4 pessoas morreram: Maria Gabriela e Leide das Neves, esposa e filha de Devair, e os 2 funcionários do lixão. Além das vítimas fatais, mais de 250 pessoas foram contaminadas e muitas delas sofrem até hoje sem o amparo necessário e com os sintomas da contaminação. Não se esqueçam de deixar o seu like e sua inscrição aqui no canal. Até o próximo vídeo!